Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de estatística básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de estatística descritiva, mas especificamente vamos falar das medidas de dispersão. Nós as definimos nos vídeos anteriores, vimos a importância delas para a estatística descritiva, e aqui a gente vai começar a falar da mais básica até a mais complexa e avançada. A primeira medida de dispersão e o nosso passo inicial para entender a dispersão de um dado é começar pela amplitude. A amplitude dos dados é como se você estivesse começando a calcular a área de dispersão dos seus dados. Porque estatística descritiva é sobre isso. É sobre você olhar para um conjunto de dados e entendê-lo de forma mais intuitiva. A amplitude, ela basicamente mede a distância entre o valor máximo e o valor mínimo observado, seja numa amostra, seja numa população. Amostra e população são definições que nós já trabalhamos, Você precisa ter assistido os vídeos anteriores, lembrando que isso aqui é uma série, é feito de forma sequencial, muito importante assistir todos os vídeos. Então a fórmula é muito simples, A amplitude total é dada pelo valor máximo da observação menos o valor mínimo da observação. A gente trabalhou com dois conjuntos exemplificativos, lá o salário dos programadores e o salário dos vendedores no varejo, e a gente já começa a ter uma compreensão aqui, por meio das medidas de dispersão, da diferença dos dois, embora, como vimos anteriormente, eles tenham a mesma medida de posição central calculado pela média, Então, qual seria a amplitude total aqui do salário dos programadores? O valor máximo é 8.200, o valor mínimo é 7.800. Você vai cortar o 8 aqui, 12, 8 para 12, 4. E aqui você tem a sua amplitude, Então, a amplitude desse primeiro conjunto vai ser de 400, A amplitude total é igual a 400. E no caso dos vendedores no varejo, aqui já tem uma diferença bem gritante, 30.200 é o valor máximo, o valor mínimo é apenas 600. Zero vai cortar de 3, você vai ficar com 2, 9, 12, 6 para 12, 6, 29.600. Então, nesse conjunto aqui, a amplitude total foi de 29.600. Então, olha como a gente já começou a ter uma pista da importância da dispersão. Se alguém vem com você, olha, a média do salário dos programadores é a mesma do salário dos vendedores de varejo. Você fala, calma, vamos olhar as medidas de dispersão. Vamos começar pela amplitude? Olha a diferença na amplitude. É absurdamente grande. Então, não dá para a gente tratar as duas amostras como fenômenos muito parecidos, Há uma grande diferença aqui na natureza desses dois conjuntos. Perceba que a amplitude, ela tem muito pouco detalhe, Você fazer máximos e mínimos não explica o meio, o miolo desses dados. Então, a amplitude, ela é uma medida de dispersão, é um começo para a gente explicar a dispersão de dados, mas a gente precisa ir um pouco além. Uma segunda medida que a gente pode realizar para ter mais compreensão da dispersão dos dados é o desvio simples, como nós o conhecemos. O desvio simples, nós já falamos dele, já tratamos sobre as propriedades dos desvios, tudo isso nos vídeos anteriores. Então, é importante que você assista todos os vídeos para você compreender essas definições. O desvio, basicamente, ele mede qual é a distância de cada observação em relação a uma medida central. No caso aqui, a média. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer para cada ponto, o desvio é a observação subtraído da média desse conjunto. Então, a gente tinha lá os dois conjuntos, Sabemos que a média é igual para os dois conjuntos, é de 8.000. E se a gente fosse fazer os desvios, no caso aqui dos programadores, você teria menos 100, 0, 100, 200, menos 200 e 200. No caso dos vendedores de varejo, você teria 7.400 negativo, menos 5.800, menos 7.000, 22.200 e menos 2.000. Então, esse seria o cálculo dos desvios de cada um dos conjuntos em relação à sua média. Aqui, dá para a gente perceber como que, nesse caso aqui, você tem uma distribuição um pouco mais igual em relação à média. A gente viu lá nos vídeos anteriores que você poderia fazer essa distribuição, Você tem os desvios mais equilibrados, Você tem desvio para cá, você tem desvio para cá. Nesse caso aqui, considerando uma média aqui, Nesse caso aqui, você percebe que os desvios estão completamente concentrados do lado negativo. Se eu tivesse
essa é a média aqui, e você tem um valor extremamente alto no ponto positivo, fazendo com que a média esteja aqui nesse ponto de forma bastante assimétrica. A gente vai ver isso nos vídeos posteriores. Muito bem, tendo calculado os desvios, a gente vai ver o chamado desvio médio absoluto. Embora a gente já viu que por meio dos desvios, né, simplesmente a gente dá para ter uma ideia ali pelo conjunto dos desvios que há uma diferença dos dois conjuntos. Mas o desvio médio absoluto ele vai nos dar uma métrica única para medir essa diferença. Então o desvio médio absoluto é a média aritmética dos desvios de cada ponto observado. E ele é feito dessa maneira aqui, né? O DAM, o desvio médio absoluto, é dado pelo somatório, né? Nós já vimos esse operador, e ele é feito pelo valor absoluto, tá? Essas duas barras aqui representam o valor absoluto. Isso significa que essa subtração não vai poder retornar valor negativo. A gente sempre retorna valor positivo a partir dessa subtração. Então, é o somatório dos desvios, os desvios que a gente fez, só que em valores absolutos. E aí a gente divide, né, como a gente quer calcular o valor médio, pelo número de observações. Então, vamos aplicar isso, né, ao conjunto que a gente fez. Vamos repetir os valores que a gente fez aqui. 100, 0, 100, 200, 200. Agora a gente está retornando os valores absolutos, que é isso que a fórmula pede, já que os valores vão ser 7.400, 5.800, 22.200 e 2.000. A letrinha ficou pequena, mas é basicamente a repetição dos valores aqui, só que, perceba, o cálculo dos desvios é feito pela subtração do ponto observado da sua média. Então, pode dar valores negativos. Quando a gente calcula o desvio médio absoluto, eu preciso obter o valor absoluto deles. Então, eu calculo a diferença e, caso ele seja negativo, ele vai ser representado pelo valor positivo. Agora, eu preciso de um somatório disso aqui. No primeiro caso, eu vou ter 100 mais 0 mais 100, 200, mais 200, 400, mais 200, 600. Como é um desvio médio, é só eu dividir pelo número de observações, que é 5. E isso vai me dar 120. Aqui embaixo, 7.400 mais 7.000, 14.400, mais 2.000, 16.400, 16.400 mais 5.800, 22.200, mais 22.200. 44.400, dividido também por 5, que era o mesmo número de observação, que vai me dar 8.880. Então, agora, olha o que aconteceu. Eu tenho dois desvios médios absolutos para cada um dos conjuntos. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho 120. E nesse segundo caso, eu tenho 8.880. Então, eu tenho valores completamente distintos. Se eu apresentasse para você esses dois conjuntos de dados, olha, eu tenho duas amostras aqui. Uma amostra tem média 8.000 com desvio médio absoluto 120. E nesse outro conjunto aqui, ele tem uma média de 8.000 e um desvio médio absoluto de 8.880. Você intuitivamente vai perceber que a segunda amostra, tem uma dispersão muito, muito grande. Então, mesmo que você nem veja esses dados, você já sabe que ele está muito disperso em relação ao primeiro conjunto, né? Uma média de 8.000 com um desvio médio absoluto de 120. Você sabe que os pontos observados estão muito próximos ali, né? Orbitando o ponto central. Então, isso nos dá uma compreensão muito grande só a partir aí dos desvios médios absolutos. Existem alguns detalhes do desvio médio absoluto para a gente observar, porque vão ser importantes para a gente estudar a próxima métrica. O desvio médio absoluto, pelo fato dele fazer o cálculo médio, ele acaba suavizando quando você tem desvios muito discrepantes. Então, é o que aconteceu ali na segunda amostra, né? Você tem um valor muito alto, na verdade você tem desvios, né, muito grandes, e isso acaba sendo suavizado pelo desvio médio absoluto. Isso pode ser interessante em determinadas ocasiões, quando para você é mais importante você realmente obter uma média, um valor mais suavizado. Porém, em alguns casos, é importante que você tenha maior sensibilidade quando, no conjunto de dados, existem valores muito discrepantes, com desvios muito altos. Então, nesse sentido, o desvio médio absoluto ele vai acabar não atendendo a gente. A gente vai precisar de outras métricas. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.